É fundamental que você compreenda uma coisa. É bem provável que tenha dois tipos de pessoas aqui. O primeiro tipo de pessoa é o seguinte: aquela pessoa que sabe zero de Libras. O segundo tipo de pessoa é aquela pessoa que está tentando aí há alguns anos, meses ou anos, aprender a Libras. Essa pessoa que está começando do zero agora, você vai entender aqui como você não deve estudar a Libras. Por quê? Para que você não incorra nos erros que essa outro tipo de pessoa aqui vem cometendo aí há anos, provavelmente até sem saber. E você que já vem estudando a Libras há meses ou mesmo há anos e ainda não atingiu os resultados que você tanto quer, eu quero te dizer que a culpa não é sua. E eu vou te explicar o porquê que a culpa não é sua. Para esses dois tipos de pessoas, e você com certeza é um desses dois aqui que não sabe nada de Libras, ou que vem tentando aí há meses ou há anos, eu vou compartilhar aqui alguns elementos fundamentais. Que é o seguinte: imagina aí um carro. Você está lá dentro do carro, né? Você está querendo dirigir o carro, porém, você dá a partida e o freio de mão do carro está puxado. O que vai acontecer? O carro não vai para frente. Ou talvez ele até vá, mas assim, você quase não sai do lugar. Por quê? Porque o freio de mão está puxado. Assim também acontece com a Libras. Agora, quais são os freios de mão da fluência na Libras? Quais são os freios de mão da fluência na Libras e como que eles impedem você, como que eles têm impedido você de atingir os resultados que os meus alunos que aplicaram o método Fluente em Libras têm hoje fluentes na Libras? O primeiro freio de mão é aquilo que eu chamo de tradução para lá, para cá. O que é a tradução para lá, para cá? A tradução para lá, para cá é: a pessoa vai lá e diz uma frase em português. Vamos pensar assim: a minha casa é amarela. Aí ela vai lá e diz. Ou seja, falou a frase em português, vai lá e fala a frase em Libras. E aí depois, alguém vai lá e diz assim: a família real mudou do Brasil para Portugal. Aí a pessoa vai e faz assim. Ou seja, a família real estava no Brasil, o Brasil mudou do Brasil para Portugal. Ou seja, a frase em português está na ordem. A família real mudou-se do Brasil para Portugal. O que acontece é que a família real mudou-se do Brasil para Portugal. Porém, essa lógica aí não é a lógica da Libras. Essa não é a lógica da Libras. A lógica da Libras seria: eu marco primeiro aqui onde está o país Portugal, depois eu marco aqui embaixo onde está o Brasil, isso aí no mapa mundi, e eu vou dizer então que a família real estava aqui, e daqui ela se mudou para Portugal. A estrutura gramatical da Libras e do português é diferente. Isso quer dizer que não adianta você ficar fazendo exercício de tradução assim. Por quê? Porque você vai ficar ou fixando mais a Libras ou fixando mais o português. Quando você faz isso, o que acontece é que você vai fixando a Libras, mas com a estrutura gramatical da língua portuguesa. Imagina a seguinte cena: o surdo chega aqui assim para você. E então você vai se comunicar com ele. Porém, a sua mente fica lá, pensando assim: ah, agora, como que eu vou falar isso aqui? Ah, eu quero falar que esse pincel aqui é vermelho. Aí você vai e pensa assim: esse pincel é vermelho. Tu fica pensando tudo em português na sua cabeça. Quando você faz isso, o que acontece é que o seu cérebro fica fazendo esse mesmo tipo de exercício na sua mente. Por isso que o exercício de traduzir da Libras para o português ou do português para Libras não adianta. Esse tipo de exercício faz com que você se torne dependente do português.